Oi pessoal, depois de uma sumidinha básica, voltei. Eu vim aqui falar de algumas leituras que eu fiz, que estão acumulando de novo. Hoje eu vou falar sobre esse livro, O Monge e o Executivo. Vou falar sobre o livro, não, vou comentar a minha experiência com ele, tá? Esse livro do James Hunter, eu ganhei ele agora de um amigo, faz umas 3 semanas que ele me deu. Falou, eu tenho um livro lá em casa e a tua cara, não sei o que. Aí ele me veio com esse livro, falou que tinha 2 edições. E o engraçado é que ele tá em português do Brasil. E aí quando ele me mostrou, eu falei, ih, cara, já li esse livro aí, mas me dá aqui que eu realmente preciso dar uma relembrada, faz muito tempo. Eu li ele na faculdade, na época, eu não sei se ele fazia tempo que tinha saído, mas a gente usou ele como estudo, né? Explicação, porque como eu fiz administração de empresa, geralmente a gente estuda muita coisa, assim, sabe? De liderança, de coisas assim. E foi muito bacana. Eu me lembro que foi muito bacana ele. Assim, não lembro de tudo, mas assim, o básico dele eu lembrava, assim, não lembrava muito o conteúdo, mas eu lembrava da história que o cara tinha ido para um mosteiro, encontrar um cara que virou monge, que ele... Eu vou fechar essa janela. Que ele salvava empresas, né? O dom dele era salvar empresas, assim. Então, lá no mosteiro também eles faziam esse retiro de uma semana para líderes, né? E então, quando eu peguei ele de novo, eu fiquei super contente. Eu sempre fico contente quando eu pego um livro brasileiro. Gente, me dá uma saudade. Aí eu fiz várias anotaçõezinhas de novo, né, que eu digo, porque eu já li bastante ele, né, trabalhei em cima dele. Olha, e aí eu fui comparar o que eu aprendi lá, né, na faculdade e comparar a minha leitura dessa vez, né. Eu acho que as pessoas deveriam ler ele, sim. Não. Como que eu explico? Eu não tô conseguindo explicar o meu sentimento. Na verdade, eu vou falar o seguinte, eu vou falar a verdade do que eu penso de tudo isso. Depois de todos esses anos e de tantas leituras sobre liderança, e também a respeito, eu contar assim pra vocês, que na época que eu fazia a faculdade do primeiro ano, o pessoal da psicologia, que estava também, né, estudando, então eles ficaram encarregados de trabalhar, tipo assim, são pessoas que estavam fazendo não era estágio, era experiência que a faculdade estava fazendo, uma experiência com os alunos, né? E então eles iam, a gente fazia um cadastro lá, preenchia um cadastro, respondia as perguntas e nesse questionário dos alunos de psicologia, eu acho que era de 4º ano já, eram pessoas que já estavam quase se formando, 3º ano, uma coisa assim. A missão deles era identificar líderes e identificar os líderes, pessoas líderes e quais eram os tipos de liderança, né? E cada um, nem todo mundo lá na minha sala, eu me lembro que não foi pego para estudo, digamos assim, né? Estudo de pouco a pouco tempo, viu? Não estudaram muito não, mas assim, foi mais para diagnosticar mesmo, para saber como que é a personalidade das pessoas, sabe? Foi bem bacana esse negócio. E muitos não foram diagnosticados, não eram traços, né? Normalmente, daquele estudo que eles estavam fazendo. No meu caso, eles diagnosticaram que eu tinha liderança nata. Eu até achei assim, nossa, né? Você fica, nossa, você é um líder nato. Só que não é uma coisa tão boa. Aparentemente, perante os olhos deles lá, não era uma coisa tão boa assim. E eu acho que eles devem ter se formado e se aprenderam alguma coisa com aquilo, eles devem ser hoje em dia bons psicólogos, assim, ou trabalhar que tem psicólogo que trabalha com empresas, né? Eles devem ser um bom diagnosticador ali de problemas.
Porque realmente as coisas que eles falaram, eu me lembro que eles falavam, e eu até nem dei muita atenção, porque depois que falaram que não era bom, aí eu perdi eu falei, isso aí não é nada não, isso aí não tá valendo de nada não. Mas realmente eles tinham razão. Eu caguei na retranca, digamos assim. Não, porque não é bom. Vou explicar o que é do meu caso, né? Da liderança nata que eles falavam. Eles falam assim que existem pessoas que ela tem a capacidade de liderar sem saber, sem ter noção daquilo. É um líder, mas sem noção. E é o meu caso. E hoje em dia eu vejo que eles estavam certos, porque desde pequeno já dá para diagnosticar mais ou menos assim, se o seu filho, ou sei lá, alguém é esse caso meu. Por exemplo, eu sempre fui uma aluna, eu nunca repeti de ano, eu nunca tirava nota baixa, para mim era um absurdo. Eu sempre fui muito centrada, quando eu colocava coisa que eu vou fazer um negócio ali, eu fico paranoica, entendeu? Eu fico naquela ali e não saio. Eu acho que se eu demorasse um pouquinho mais ali para desenvolver ali a fala, alguma coisa, eu iria ser diagnosticada como quase autista. Nessa parte, sabe? Eu acho que autismo todo mundo tem um pouquinho, só que não o autismo doença, eu digo assim, sabe? Tipo, tem gente que é meio, né, paranoica. Paranoia, não é autismo, é paranoia. Então, eu sempre fui muito certinha, então eu terminava tudo, fazia meus trabalhos sempre tudo muito rápido, não só rápido, mas profundo. Quando eu me dedicava para aquele negócio, eu me dedicava para aquele negócio. Só que eu tinha um problema grande que eu atrapalhava a sala toda. Eu não era hiperativa, não é questão de ser hiperativo, mas tudo que eu ia fazer, eu não sei como eu fazia as coisas que puxava a atenção das outras crianças. Então, eu levava. É muito engraçado se eu olhar os meus currículos de boletim da escola, que sempre tem as observações lá. E quantas vezes o meu pai, minha mãe era chamado na diretoria, sabe? Sempre era chamado. Toda vez que tinha que assinar boletim, fazer alguma coisa, nossa, era um pesadelo pra mim, porque eles já vinham já falando, ela fala demais, ela atrapalha todo mundo, ela não deixa ninguém em paz. Não é isso, não é que atrapalhava. Não é só questão assim de uma pessoa que precisa de atenção, não era. Era porque eu sabia, eu entendi. As pessoas que estavam sentadas na minha volta, sempre, todos os anos isso, é um pesadelo. Então eu presto muita atenção nelas. Eu presto atenção no que elas gostam, no que elas se interessam. Então, assim, eu sempre tô falando alguma coisa que vai interessar, vai puxar. Então, aquilo chama a atenção da pessoa de uma forma que elas não têm muito controle, elas ficam ali, ó. E eu acho que esse já era o começo do que eles me explicaram depois, que essa tal dessa liderança. A liderança, gente, você não leva só pra empresa ou pra vida profissional. Não, é a sua vida pessoal. Entende? A liderança. Ser um líder. Por isso que eu acho assim que tem algumas falhas na pesquisa, porque tem muita gente na minha sala que não foi diagnosticado como líder. Hoje eu penso que todas as pessoas são líder. Elas são líder da sua vida. Se ela deixa alguém tomar conta da sua vida, é problema dela, mas todo ser humano já nasce líder. É nato também. Eu acredito nisso, entendeu? Só que eu tenho o que eles me chamaram para pesquisa, eu acho que foi porque ainda na faculdade eu ainda dava problema com essa. Sempre vou dar problema com isso, entendeu? Sempre vou dar. É um negócio insuportável, mas é verdade. Até, tipo, no telefone com a minha família eu vejo que eu pego o telefone pra falar 2 minutos, daqui a pouco eu tô falando com a mãe, com o pai, com todo mundo, sabe? Tipo assim, o telefone passa de mão em mão. É isso. É um probleminha que eu tenho de liderança nata. Eu acho isso. Mas aqui nesse livro vai falar de liderança, de pessoas líderes. E quando a gente vai... Outra coisa. Quando a gente vai procurar livros de autoajuda, porque isso aqui é uma forma de autoajuda, que você vai procurar, que os líderes vão procurar fazer um seminário, fazer alguma coisa, também para se renovar, para ter mais ideias, mas na maioria das vezes, na minha cabeça, a pessoa que está sendo líder de alguma empresa, de alguma coisa assim, que, né,
gerar pessoal e tudo mais, e que tá tendo problema, eu acredito no meu jeito agora de pensar, de agora, que não já não é mais o que eu aprendi lá e que eles me falavam lá, é que satura. O ser humano, ele fica saturado. Chega você pode fazer o que você for, mas tem uma hora que você tem que parar, porque você fica saturado. E quando você é saturado, você enche o saco, você não tá fazendo mais as coisas bem, tudo vai ruim. E quando aquilo que você gosta, ou gostava de fazer e fazia bem, tá indo ruim, a gente tem um poder de autodestruição, eu acho. Eu não sei aonde é que a gente aperta esse botão que a gente se destrói, entende? Tudo à sua volta. E é o que esse cara daqui da história, o John, foi procurar porque tava tudo cagado a vida dele, entendeu? Ele falou, não, eu tenho que parar, porque tá empresa, os meus funcionários já não me escuta mais, na família a mulher já tava virando saci, os filhos já tava dando currupio já na casa, que já não queria mais ouvir ele, entendeu? Já perdeu o domínio de tudo, a coisa estava degringolando assim, sabe? Era só ladeira abaixo. Então quando a gente tá ladeira abaixo, aí você ó, bouge ton cul, mexe a tua bunda e vai fazer alguma coisa para tentar entender qual é a situação, né? Eu, como líder nata, eu passo essas situações de ano em ano, assim, que normalmente os astrólogos, né, eles falam de inferno astral. Tem alguns infernos astrais que eu passo que não dura um período antes do meu aniversário, não, ele dura quase 6 meses. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu entro nessa bad, eu tô lascado, eu fico aterrorizado. O que é isso? Isso daí é falta de aptidão de liderança nata, acredito eu, entendeu? Mas tudo tem jeito. Eu aprendi e tô aprendendo que a maioria das coisas tudo é paciência. Nesse livro, o cara que vai dar a palestra, né? Que ele é um palestrante muito. Que também já trabalhou muito na vida, não sei lá, ele deu uma louca e ele entrou virou monge. Mas mesmo assim ele faz as palestras dele, faz uma semana lá que o mosteiro abre para algumas inscrições, para algumas pessoas assistirem as coisas e vivem aquela semana ali, fica naquele confinamento, para ir entendendo o que está acontecendo, como que deveria ser. E esse monge, ele fala que o poder maior para assim, para liderança e tudo é a doação, né? Aí, como você tá no mosteiro, você vai achar que é coisa de religião e tudo mais. Ele diz que não é. Mas no fundo, gente, eu acredito que tudo é uma forma de religião. Religião, sei lá, deveria ser uma palavra mais abrangente, assim, né? Que até um ritual que você costuma fazer, sei lá, de todo dia tomar um café de manhã é uma forma de um ritual de uma religião sua, que você acha que se não fizer aquilo, parece que você vai morrer, entendeu? Sendo que o ser humano precisa de pelo menos 6 dias lá sem tomar um nada que ele não morre. Então, assim, é tudo coisa da cabeça. E nesse livro ele vai ficar fazendo comparação de Jesus Cristo com a liderança, e isso eu concordo plenamente. Isso eu ouvi no primeiro ano, e eu me lembro que eu ouvi no primeiro ano de faculdade, quando a gente estava vendo isso daqui, e um professor era de ADM mesmo, era de administração mesmo, que ele dava aula, eu acho, era assim. E ele falou que o maior empresário que existiu no mundo foi Jesus Cristo. E ele falou, e eu sou ateu, lembro dessa palavra. Eu sou ateu, mas eu tenho que dar o braço a torcer. O cara, ele é completo, ele foi completo. Ele foi um marqueteiro, ele foi um filósofo, ele foi um administrador, ele foi tudo. Só não sei... E ainda ele me falou, eu só não sei por que cargas d'água ele se deixou morrer com 33 anos, com esse poder todo. Mas até então, né, fazer o quê? É assim. E é verdade, ele vai fazendo a comparação nesse livro, ele vai falando sobre a estrutura de um líder, de cada setor, de
do que era antes, a liderança, a pirâmide, o que se coloca e tal. Então, assim, é muito legal a gente de vez em quando dar uma olhadinha. Não, não é pra aprender, porque assim, eu acho que não se aprende. Tá, aprende, você aprende a ser líder, digamos assim, porque a gente vai para a faculdade para fazer administração também, para aprender a ser líder, e é o que os psicólogos lá falavam para mim lá, né? Falou, olha, já que quando a pessoa ela é líder nato e você escolheu um bom curso para o teu caso, por quê? Porque aqui você vai ter uma vai pegar um padrão, vai aprender a trabalhar com o padrão do que funciona para as outras pessoas. Talvez não vai funcionar para você, foi o que ela falou para mim. Talvez não vai funcionar para você, mas você vai conseguir direcionar com essa facilidade que você tem de reter essa facilidade de reter, digamos assim, público, alguma coisa assim, sabe? Tipo, numa empresa, você vai conseguir direcionar as coisas e separar, porque o meu problema é separar o que é pessoal do que é profissional, porque chega um dado momento que eu misturo tudo, entendeu? E é realmente o que acontece com a maioria dos líderes, eles misturam tudo, por isso que tudo quando vai procurar ajuda de fazer, sei lá, uma palestra, ou escutar uma palestra, fazer alguma coisa, é porque já misturou tudo, a gente tem essa coisa que a gente escova, e depois quando chega, acontece isso daí, gente. Então, quando a gente lê esse livro depois, ele é muito bom por causa disso, porque você se dá conta de novo, você fala, ai, caramba, ele tá certo, esse cara, ele tá certo. Ele tá certo, um monte de coisa que ele fala, por isso que eu fiz um monte de anotação, entendeu? Só que eu acho assim, o método desse senhorzinho aqui, do livro, não o autor, mas o personagem, muito difícil da gente conseguir seguir a pirâmide dele. Por quê? Porque você tem que lidar com o emocional, muito emocional, entendeu? E pra gente, para as pessoas que são líder, não é bom. Não sei como, não é que não é bom, é que a gente não gosta de misturar coisas. Eu acho que é isso, a gente não gosta de misturar coisas, entende? Na cabeça de um líder, a coisa mais óbvia na cabeça de um líder é ele ser prático, rápido, sem muito, sabe, ter noção de ser humano e de tudo mais, mas não ficar muito desenvolvendo esse lado, entendeu? E aqui nesse lado, nesse cara, ele já quer que desenvolva, entende? Mais humanidade, mais tudo. É bom, na teoria é muito lindo, mas na prática a coisa é bem diferente. Ó, pra você ter noção, eu trabalhei numa empresa, sempre comecei a trabalhar muito nova. E aí, conforme o tempo passou, ó como é que é. O tempo passa, eu fiquei trabalhando vários anos, trabalhei 7 anos nessa empresa. Entrei lá com 14. Nesse período eu aprendi a fazer toda a produção, tudo, de cabo a rabo, nesses 7 anos. Eu diria assim que em 3 anos eu já aprendi de cabo a rabo a fazer todas as coisas que tinha que ser feita lá. Quando foi no 4º ano, eles me colocaram como responsável de um setor, né? Tipo chefe lá, entendeu? Nessa época eu ia fazer 18 anos, estava com 17 anos e pouco. Com 17 anos eu estava liderando, digamos assim, né? Estava sendo chefe de pessoas que na época estava com 40, 50 anos. Você tá entendendo? Então eu passei de uma coisa a chefe, tipo subir de degrau na empresa. E eu tive vários problemas, digamos assim. Eu tive vários problemas, por quê? Na minha cabeça era fácil eu liderar, eu conseguia liderar. Mas o problema é que como sou uma líder nata e não tinha instrução nenhuma, e tinha muitas amizades que eu fiz no período enquanto estava, né, aprendendo,
as pessoas, algumas me respeitavam pelo que eu sabia trabalhar, mas a maioria das pessoas velhas, elas não me respeitavam pela idade que eu tinha, e isso me deixava muito nervosa e eu não conseguia não deixar transparecer, entendeu? Já começou o problema pegar aí. Na idade, né? Uma pessoa de 17 mandando, tipo assim, na cabecinha deles era isso, entende? Porque o ser humano, ele mistura as emoções. Então, de 17 mandando um trabalho de uma de 50, não achavam graça, né? Então eu tive bastante problema mais com o emocional e não com a produção. A produção ficou excelente durante o tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei lá durante 7 anos e depois eu só saí. Eu pedi pra sair porque eu resolvi trabalhar por conta própria. Porque daí eu tinha aprendido tudo. E eu tenho esse problema, tipo assim, eu vou, aprendo. E depois eu saturo, eu preciso sair dali. E é o que acontece com o líder, entendeu? Porque daí já não faz mais efeito. Você precisa de... Não é só renovar, a gente precisa de desafio, né? E aí eu fui sair, depois de 7 anos de empresa, eu saí, criei as minhas coisinhas e tudo. Mas pra você ver, muito nova, entendeu? Não é uma coisa assim... hoje eu vejo que não era normal, que eu não sou normal. Só não consegui ficar rica. Mas experiência eu tenho de bastante coisa. Então, se eu fosse dar assim o meu feedback, não só a respeito do livro, mas de liderança hoje em dia, eu acho que é obrigatório todo ser humano estudar, todo ser humano fazer uma faculdade que seja. Tem que sim, porque você já é líder da sua vida. Então, assim, só que pra gente correr bem as coisas, você precisa saber o básico de como funciona a vida, de como funciona com as coisas, de como, sabe, você tem que ter ferramenta, e as suas ferramentas é o conhecimento das coisas, entendeu? E a faculdade, ela ajuda bastante. Livros de autoajuda ajuda bastante. Qualquer livro de autoajuda, gente, eu acho que alguém sempre vai falar alguma coisa interessante. Não existe pessoas que não falam coisas interessantes, mesmo que seja pro mal, mas vai falar alguma coisa interessante. E por isso que eu adoro o YouTube, viu, gente? A gente vem aqui, a gente gasta saliva. Ai, caiu meu livro. Gasta saliva, faz toda essa... Ai, eu adoro o YouTube. Mas então é isso. Tem que ler. Leia ele, tá? É uma boa pedida. É um livro velhinho, acho que foi lançado em 1900, não sei, bolinhas. Mas esse cara, ele é genial. E essa luz tá estourada pra caramba. Então é isso. Foi com ele que eu passei uma semaninha muito boa em português do Brasil. E o meu amigo me deu agora o livro, porque ele tem 2 edições, ele me deu, ele falou que eu não preciso mais devolver. Então vai pra minha estante dos brasileiros. Então é isso. E eu fico por aqui. Um beijo. Espero que eu tenha falado alguma coisa de interessante que serviu pra alguém, ou sei lá, ou que serviu pra não fazer também. Então é isso, tá? Beijão e boa semana pra todo mundo. Tchau.